paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa, discipulado segundo dia, semana do discípulo, semana abençoada e as cartas do apóstolo Paulo. Nós começamos aqui falando um pouco das cartas. Uma das cartas que traz assim muita alegria para nós é que Paulo ainda é Saulo. Saulo na Bíblia significa grande, mas grande, muitas menções sobre grande. Grande como pessoa, muito sábia, muito inteligente. Mas Paulo é pequeno, mas é grande em estatura espiritual. O Saulo tinha a mente pequena. Achava que Deus era limitado àquilo ali, que Deus não usava outras pessoas e outras maneiras de se comunicar ao seu povo. Usava só os profetas. Mas Jesus veio para quebrar esse ciclo. Jesus veio, rasgou o véu. O véu foi rasgado. O derramamento da morte, derramou sangue, veio em seguida a morte, o véu se rasgou. Ele diz que o véu se partiu ao meio e foi no templo, porque havia o quê? Só uma pessoa. Agora não, todos podiam se comunicar com o Senhor. O Senhor o Cordeiro já havia sido entregue. Então, todos podiam se comunicar. Vamos quero lembrar, vou fazer 3 vídeos hoje, tá? Eu estou fazendo no Kawaii pela questão seguinte, é mais rápido as pregação e também porque supera menos carga do meu telefone. O telefone tá sobrecarregado, às vezes tem esvaziado, mas não adianta, já precisa trocar. Mas como as condições não estão ajudando, então eu optei em pregar diretamente. O que eu quero te dizer é que nós vamos entrar na Bíblia, tá? Vai ter outra mensagem. Nós lemos sobre aqui no versículo 3, indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. O que é esse resplendor de luz do céu? O próprio Jesus. Jesus vem e fala com Saulo. Eita, aleluia. Porque, irmãos, Deus, ele se manifesta quando você não está fazendo aquilo que ele quer. Saulo era arrogante. Achava que estava fazendo um trabalho para Deus. A gente tem que ver as coisas, observar. E diz a palavra aqui: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição de Saulo estava o quê? Estava matando o povo que o Senhor tinha separado. Era o povo, irmãos, não era mais um só. Era o povo. Ele estava matando o povo de Deus. Ele não estava deixando que a obra de Deus seja concluída naquele lugar. E ele foi em Damasco. Ele pega, sai e vai para Damasco para dar cabo, matar. Ali ele chamava de seita. Não chamava nem de fé. Porque na verdade, irmãos, a igreja é um corpo espiritual. O templo é onde Deus se manifesta a sua glória. E ali ele manifesta a sua glória mostrando a sua plenitude e autoridade. Mas eu quero convidá-los. Vai estar no Facebook, aqui no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Jesus e as crianças, a série. Muito boa, muitos vídeos.
Glória a Deus, Deus me deu uma oportunidade de montar, editar todos os vídeos. A voz não é minha, é a voz narrada, mas é muito gostoso porque está ensinando. Mas a escrita é toda minha. Escreve-se primeiro, depois passa para narrar. Tudo foi espiritualmente dado pelo Senhor. E dando a escritura, eu passo da escritura a narrativa, e também faço da narrativa os desenhos bíblicos. Eu creio que vocês vão amar, mas vamos continuar aqui. Saulo se sentiu muito o que? À vontade. E quando a gente está errando, a gente se sente à vontade. Não vai acontecer nada. Mas Deus tinha um plano, tinha um projeto. Amém? Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Vamos amar maravilhoso que Deus tem para nós. Primeiro, o quebrantamento do nosso coração. Segundo, pedir perdão por todas as obras que nós fazemos de mal para nós e para os outros. Existem 3 ciclos espirituais: perdão, amor, humildade. Perdão, amor e humildade. Esses 3 têm que estar na nossa vida. Porque se nós temos perdão, a gente perdoa quem nos ofende, quem nos fala contra nós e contra até aquilo que a gente acredita. Não julgamos. Pois o próprio Jesus, ele disse para Pedro: quando se converter, vai e ajude os seus irmãos. Porque Pedro ainda não estava convertido. Pedro só converteu quando Jesus ressuscitou e mostrou na beira ali do rio, e ele fala da maneira que ele fala. Irmãos, tem muitas das coisas que nós precisamos entender. Nós estamos falando das cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um homem que se redimiu, se torna um homem segundo o coração do Senhor. Porque quando a gente se redime, quando a gente tem verdadeira conversão, a gente começa a mudar a nossa maneira de pensar. A gente começa a olhar com os olhos espirituais. Olha o que diz ainda do Senhor, e ele disse: quem és, Senhor? Ele diz: se o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os guilhões. O povo estava em sofrimento, mas estava aqui debaixo da graça. E aí a Bíblia diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que tem convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Esse é o nosso Deus. Esse é o segundo dia do discipulado.